Dois em um? Ok, eu sei o que isso está parecendo. Mas não, eu não peguei a imagem de um avião e espelhei ela no Photoshop. Essa é uma aeronave real chamada Stratolaunch e foi construída para uma missão impressionante. Não se sinta bobo se você achou que se tratava de dois aviões emendados com fita crepe, porque é bem isso mesmo. Tá bom, vai, não é fita crepe, mas essa máquina é feita na maior parte, juntando dois Boeing 747 aposentados. Como você pode imaginar, isso faz com que a envergadura de asa seja quase o dobro da de um Boeing 747, totalizando impressionantes 117 metros. Isso é maior do que um campo de futebol padrão, e mais do que suficiente para humilhar qualquer avião comercial de passageiros. Além disso, para poder decolar e aterrissar em segurança, esse monstrão está equipado com 28 rodas, pesando insanas 580 toneladas, que é 5 vezes mais do que uma baleia azul. É quase impossível acreditar que essa coisa pode realmente voar. E para levantar todo esse peso, o Stratolaunch é equipado com 6 motores a jato poderosos em suas asas, enquanto a maioria dos aviões comerciais tem em geral 2 ou 4 motores. Voar o Stratolaunch só requer um piloto e um copiloto, que ficam na fuselagem da direita. Mas para que esse superavião foi construído? Bom, você pode pensar no Stratolaunch como uma espécie de táxi, mas que em vez de transportar turistas confusos que não conseguem achar a atração que eles estão procurando, transporta foguetes para o espaço sideral. O Stratolaunch foi projetado para carregar espaçonaves sob sua asa central, até uma altitude de mais de 74 km. Nesse ponto, a nave pode decolar a partir do próprio Stratolaunch. Apesar de ainda estar na fase de testes, esse método de lançamento tem uma série de benefícios em relação à tradicional arrancada a partir do chão. Para começar, o Stratolaunch é capaz de decolar com condições climáticas piores do que espaçonaves. Além disso, pegar uma carona no avião significa que o foguete tem que transportar menos combustível volátil em seu tanque, e em sua capacidade máxima, o Stratolaunch é capaz de carregar quase 250 mil quilos. Isso é mais do que o suficiente para carregar um ônibus de 2 andares. Bom, na verdade é o bastante para carregar 20 deles. Típico, você está no espaço esperando por um ônibus por 10 minutos, e de repente passam 20 de uma vez. Big Bertha. O que faz você querer abrir um buraco e sumir dentro da Terra? Ficar preso no trânsito? Assistir intermináveis comerciais de TV? Ou talvez o prequel de Star Wars? Bom, qualquer que seja a resposta, é provável que ela não seja tão profunda quanto nossa próxima máquina. Conheça a Big Bertha, a maior perfuratriz do mundo. Perfuratrizes são como grandes furadeiras gigantescas, que giram terra adentro, criando grandes túneis por onde passam. E o trabalho de Big Bertha era criar o túnel da Via 99, em Seattle, que tem cerca de 3 km de extensão e liga Sodo a South Lake Union. E como você pode imaginar, mover tanta terra requer muita força. E quando se trata de tamanho e peso, é difícil achar uma coisa mais impressionante do que Big Bertha. Medindo quase 100 metros de comprimento e 17 metros de diâmetro, Bertha era tão longa quanto Big Ben, e 2 vezes mais larga do que um ônibus. Além disso, ela pesava inacreditáveis 6.700 toneladas, quase 10 vezes mais pesada do que a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Isso também fazia com que Bertha fosse mais de 2 vezes maior do que outras máquinas perfuratrizes, como a pequenina Emerald Mole. É claro que uma máquina do tamanho de Big Bertha não saiu barato. Estima-se que essa grande garota tenha custado cerca de 80 milhões de dólares para ser construída. E a máquina era tão grande e complexa que as peças foram construídas em uma fábrica especializada no Japão, antes de ser transportada em 41 partes para Seattle. Como sua manobrabilidade com certeza não era um de seus pontos fortes, Bertha já foi montada, voltada para a direção correta que ela teria que perfurar. Ela começou a operar em 2013, mas apesar do seu tamanho, ela ainda demorou 4 longos anos para terminar o serviço. Isso porque a grande cabeça giratória que ficava na frente de Big Bertha rotacionava a cerca de uma revolução por minuto, moendo a terra à frente, antes de transportar o material por um sistema de esteiras, que passava por toda a máquina para tirá-lo do caminho. À medida que a perfuração avançava, grandes segmentos de anéis de concreto armado eram colocados para revestir o túnel que Big Bertha abriu, e então um sistema de pistões hidráulicos empurravam a nova seção do anel para mover adiante toda a operação. O motivo disso ser feito tão devagar era para prevenir que movimentos bruscos causassem ondas de choque por toda Seattle, localizada bem acima. Então, devagar e sempre era realmente uma regra importante a se seguir nesse caso. Em 2017, depois de ter percorrido mais de 2,8 km e movido 1,5 milhão de toneladas de terra, Big Bertha terminou por fim sua missão. Estima-se que o túnel da Via 99 dê passagem para 110 mil veículos todos os dias, e cada um deles deve ser grato a Big Bertha. Mas eu sinto muito ao dizer que essa foi a primeira e única obra da vida de Big Bertha. Isso porque, tragicamente, a gigante foi desmontada e reciclada depois que o túnel da Via 99 foi concluído. Mas o metal foi reutilizado para fazer outras máquinas. Então, de algum modo, o legado de Big Bertha continua. Mas quer saber uma coisa que nunca faria você querer se esconder no buraco?
Assistir aos meus vídeos, então, que tal apertar aqueles botões de curtir e se inscrever aqui embaixo? Assim você nunca vai perder nenhum conteúdo que eu publicar. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora relaxa, já vamos continuar com as máquinas. Big Wind. Você já desejou que houvesse um jeito mais rápido de aguar o gramado da sua casa? Bom, permita-me apresentar o Big Wind, que poderia aguar o seu gramado em segundos e destruir a sua calçada na mesma velocidade. Esse incrível tanque sprinkler é usado para combater incêndios que, de outro modo, seriam impossíveis de se apagar. Isso inclui incêndios causados por derramamentos de químicos incrivelmente inflamáveis, que sem a ajuda de Big Wind, iriam queimar a uma temperatura tão alta que a única opção seria esperar o fogo se extinguir sozinho. Mas o Big Wind não foi projetado para combater incêndios. Ele foi construído para limpar tanques de guerra, em específico tanques soviéticos que eram contaminados em ataques por armas químicas, cujos princípios ativos podem permanecer ativos por anos. Como remover esses resíduos é um trabalho bem difícil, então é necessário bastante força para que ele seja feito de maneira eficiente. O chassi do Big Wind é feito de um velho tanque T-34, cujo imenso peso provê muita estabilidade para a parte superior. 2 turbinas a jato, originais de um clássico jato de caça MiG-21. Esses motores massivos podem ser girados e posicionados da mesma forma que a torreta original, que ficava em seu lugar, e oferecem uma quantidade considerável de precisão, considerando o quão poderoso é o jato de água. Pra ser sincero, essa coisa parece mais um tipo de tanque futurista pra mim. É como se ele pudesse desintegrar um prédio em segundos. E ele meio que consegue mesmo. Acontece que depois de testar o Big Wind e limitar a potência do motor para apenas 70% de sua capacidade máxima, a máquina ainda estava poderosa demais para seu intento original. Hoje em dia, o Big Wind é capaz de esguichar 833 litros de água por segundo. Você ouviu direito? Por segundo. Então, em apenas 1 minuto, essa coisa consegue espirrar mais do que 1000 barris de água. Mas isso não é tudo. Como o nome Big Wind sugere, ele também expele uma imensa quantidade de ar durante a sua operação, o que é perfeito para dissipar a fumaça e abafar as chamas. Mas eu ainda acho que usar o Big Wind para combater incêndios é um desperdício. Imagina só se ele fosse usado em um tobogã aquático. Você poderia acabar indo para um outro país. Uma máquina gulosa. Você alguma vez já precisou carregar um montão de terra? Tipo mover uma montanha inteira? Bom, então a Caterpillar pode te ajudar, já que, afinal, eles constroem alguns dos melhores caminhões caçamba do mundo. Embora a linha 797 esteja em produção desde 1998, o modelo F de 2009 é com certeza a maior conquista da marca. Esse gigante movedor de terra tem estonteantes 15 metros de altura e 14 de largura, o que faz com que ele pareça um cubo massivo sobre rodas. O propósito desse trambolho monstruoso é carregar, transportar e despejar terra, pedras e minério. Como você pode imaginar, o 797F é particularmente útil em locais de mineração, que no geral tem um monte de terra que precisa ser movida. O 797F tem uma capacidade de carga máxima próxima de 400 toneladas, e isso é muita coisa. O bastante para conseguir dar uma carona para uns 60 elefantes, mas acho que eles ficariam meio apertados durante a viagem. Essa capacidade é 20 toneladas a mais do que a de seu antecessor, o modelo 797B, que também é uma máquina muito impressionante. Além do mais, o próprio 797F pesa vazio mais de 623 mil quilos, o que significa que seu peso total, quando cheio com sua carga máxima, chega perto de 1000 toneladas. E para mover todo esse peso, a Caterpillar o equipou com um motor igualmente impressionante. O 797F é impulsionado por um monstruoso motor de 4.000 cavalos de potência. Por conta disso, mesmo quando está totalmente carregado, o 797F ainda consegue atingir uma velocidade limite de 68 km por hora. Embora isso possa não parecer muito, temos que lembrar que ele tem um peso combinado equivalente a 6,5 casas populares, e que mover tudo isso é uma tarefa hercúlea, ainda mais em alta velocidade. E já que o 797F é tão grande, ele não pode ser montado numa única fábrica. Em vez disso, os componentes do veículo são feitos em 6 fábricas diferentes, dispersas pela América do Norte. Então, as enormes partes são levadas até o local determinado pelo cliente, o que pode requerer entre 12 e 13 caminhões articulados para fazer o transporte. Caramba, eu que não ia querer estar no lugar daquele caminhão nesse momento. Essa seria uma competição pra lá de injusta. Kobelco, o Destruidor. Imagine que alguém te desafiou para um duelo. Que arma você iria escolher? Uma espingarda pode parecer uma aposta segura. Talvez um florete para um duelo de esgrima. Bom, agora imagine que não foi uma pessoa que desafiou você para o duelo, e sim um prédio. Parece que nenhuma dessas opções vão te ajudar com esse duelo. Então, talvez seja o momento de chamar o Kobelco SK3500D. Bom, pode ser que você já tenha visto uma dessas máquinas de construção da Kobelco nessa foto super legal, porém totalmente falsa.
que viralizou recentemente e que mostra uma escavadeira modelo 210. Eu não queria estragar a festa daqueles que acreditam na imagem, mas é necessário bem mais do que um conjunto de esteiras para subir uma escarpa tão inclinada assim. Mas para nossa alegria, o SK3500D realmente existe. Esse mamute mecânico foi projetado para destroçar as fundações de arranha-céus, que precisam ser demolidos. Você sabe que está falando de uma máquina super poderosa, quando sua vítima preferida são prédios imensos. Destruir um edifício requer muita força, e o 3500D pode ser equipado com diversos tipos de garras, ou mordedores, com uma força de corte máxima de mais de 2,7 mil kN, o que equivale a uma força de compressão de mais de 275 mil kg de força. Mais forte do que isso é só minha tia Karina, quando ela apertava as minhas bochechinhas de bebê quando era criança. Mas, além disso, o Kobelco SK3500D também entrou para o livro Guinness dos Recordes Mundiais em 2005, como a máquina com a maior altura de operação, a vertiginosos 65 metros de altura. Isso é o suficiente para chegar ao topo da torre inclinada de Pisa. Caramba, acho que finalmente encontramos uma solução forte o bastante para arretar a torre. Mas como você pode imaginar, esse gigante destrutivo não é nada leve, pesando cerca de 327 toneladas. Mas acho que também não é nenhuma surpresa quando eu digo que essa maravilha da tecnologia é super lenta, com uma velocidade máxima de apenas 1,1 km por hora. Mas nem é necessário ser tão rápido assim, porque o 3500D foi projetado com diversos pinos hidráulicos removíveis em pontos-chave. Isso significa que, por maior que seja essa máquina, ela pode ser convenientemente desmontada quando um trabalho é concluído, e ser remontada no local de seu próximo serviço. Se uma máquina de 65 metros de altura e 330 toneladas pode caber em um espaço tão compacto, eu tenho certeza absoluta que eu consigo caber na calça que eu comprei quando tinha 16 anos. Roda gigante para barcos. Apreciem sem moderação o impressionante elevador Falkirk Wheel. Para mim parece algum tipo de equipamento que o Dr. Destino poderia usar para alimentar um raio da morte. Mas isso é porque uma vida inteira lendo revistas em quadrinhos teve sérios impactos na minha cabeça. Mas enfim, apesar de não estar prestes a disparar um laser mortífero, essa ainda é uma incrível obra de engenharia. A Falkirk Wheel foi erguida no Canal da União, na Escócia, que originalmente foi construído para unir as duas maiores cidades do país, Glasgow e Edimburgo. O Canal da União está localizado no topo de uma montanha, enquanto o Canal Forth e Clyde é construído ao sopé da montanha. Antes da construção da Falkirk Wheel, atravessar um canal para outro era um pesadelo. Os barcos tinham que atravessar uma extensa série de eclusas, que são dispositivos que movem os barcos, subindo ou baixando o nível da água em diversas câmaras. Esse era um processo demorado e cansativo, e as eclusas quebravam com frequência, ficando fechadas para manutenção. Em 1998, a Escócia lançou um projeto de 84 milhões de libras chamado Millennium Link Project, que tinha como estrela principal a Falkirk Wheel, o maior elevador rotatório de barcos do mundo. Ela funciona com um barco entrando em um dos lados do elevador, enquanto o outro lado é cheio de água. Então, tudo que tem que ser feito é fornecer força o bastante para iniciar o movimento de rotação, tipo um grande empurrão, e deixar que a inércia faça o resto do serviço, levando o barco de um canal para o outro. Seu design exclusivo precisa de uma quantidade bem pequena de energia para funcionar. Isso porque a maioria dos elevadores de barco usa motores para carregar a embarcação por todo o trajeto. Para um elevador convencional erguer 500 toneladas de água a uma altura de 24 metros, ele teria que consumir 32 kW por hora de energia. Isso é mais do que o consumo diário de uma residência média, gasto em uma viagem de 2 minutos. Em comparação, a incrível Falkirk Wheel gasta apenas 1,5 kW por hora de energia. Isso é 20 vezes menos consumo do que um elevador convencional. Eu acho que minha barriga tem bastante em comum com a Falkirk Wheel. Se alguém der um impulso forte o bastante, ela pode ficar tremendo por horas. O Steiger Sauro. Psiu. Ei, você gosta de se sujar? Mas se sujar muito? Então, é isso que iremos fazer agora mesmo, com alguns fatos agrícolas bem no estilo do interior. E se você estiver realmente a fim de se sujar, você tem que conhecer a linha STX Steiger, da Case IH. Esses tratores normalmente são usados por fazendeiros norte-americanos para perfurar e revirar o solo, para que as sementes possam ser plantadas. A Case IH fabrica uma ampla gama de tratores STX, da série 405 até o 682. Esses números são referentes aos cavalos de potência de cada um desses veículos, e levando em conta o quão massivas são essas máquinas. Esses valores impressionam. Apenas uma roda dessa besta gigante mede mais de 2 metros de largura e pesa sozinha 336 quilos. Mas dá para ficar ainda mais impressionante do que isso, levando em conta que os modelos maiores podem ser equipados com esteiras no lugar das rodas. Isso ajuda com estabilidade, além de praticamente transformar o trator em um tanque de guerra de alta velocidade. Como é que essa máquina não apareceu em Plants vs Zombies?
Enfim, um motor poderoso permite que o trator consiga puxar ou arrastar um monte de peso, como esse arado de 18 discos, para triturar e limpar detritos. A Case IH colocou seus poderosos tratores à prova em 2005, quando o STX 500 bateu o recorde mundial, ao arar 321 hectares de terra em apenas 24 horas. Isso são incríveis 70 hectares a mais do que o recorde anterior e 112 hectares a mais do que o recorde anterior de um STX. Hoje em dia, o trator comercial mais poderoso disponível dessa série é o Cast STX Steiger 620. E deixa eu te contar um negócio, o bicho é bom mesmo, hein? Esse trambolho pesa em torno de 27 mil quilos, mas pode facilmente carregar mais do que seu próprio peso, com uma capacidade de carga máxima de 29 mil quilos. É claro que esse garotão parrudo não sai barato. Um 620 é vendido no mercado por mais de 600 mil dólares. Então parece que o Brutamonte aqui sabe o seu verdadeiro valor. A espetacular perna de aranha. Eu sempre achei que fazer uma caminhada relaxante pela floresta era um passatempo que só as pessoas apreciavam, mas parece que alguns robôs têm um gosto parecido por passeios na natureza. Não, essa não é uma aranha robótica do próximo filme da Marvel. Essa é uma ceifadeira caminhante da Timberjack. Se bem que não dá pra negar que ela pareça mesmo ter saído de um gibi de super-heróis. A Timberjack vem trabalhando em tecnologias caminhantes desde os anos 1980, começando com uma simples plataforma caminhante. Desde então, avanços e inovações tecnológicas permitiram a criação dessa incrível ceifadora caminhante. Essa elegante obra de tecnologia é controlada inteiramente por meio de um único joystick, enquanto o piloto fica seguro e estável dentro de um cockpit giroscópico, à prova de som. De maneira notável, os sensores são capazes de escanear o solo sob os pés do caminhante e ajustar com precisão a distância, a velocidade e a pressão dos passos da máquina. A largura da passada pode variar entre 30 e 89 centímetros, e embora o caminhante pese mais de 13 mil quilos, isso é mais do que um ônibus padrão. Suas 6 pernas conseguem distribuir o peso de maneira balanceada. Ok, agora eu não paro de pensar em um ônibus que tem pernas no lugar das rodas. Isso faria a viagem ser muito mais legal. Mas apesar de ser, em geral, bem futurista, quais são os benefícios de se ter pernas no lugar de rodas? Bom, para começar, isso faz com que trafegar por terrenos inclinados e irregulares seja muito mais fácil. Uma máquina com rodas pode ter que perder tempo desviando do obstáculo, enquanto a máquina hexapoda pode simplesmente passar por cima. As pernas também permitem que a máquina gire sem sair do lugar, caminhe em qualquer direção sem precisar virar e permaneça mais estável em terrenos difíceis. Máquinas com rodas também tendem a ter um maior impacto em seus arredores. Os pneus compactam mais o solo do que os pés e podem causar até a queda de árvores. Se uma máquina com rodas for pesada o bastante, o sulco deixado para trás na terra tende a acumular água e canalizar a chuva, que pode causar a erosão do solo em longo prazo. Apesar de todos esses benefícios e do protótipo original da ceifadeira ter mais de 10 anos, os caminhantes ainda têm um longo caminho a percorrer antes que possam substituir por completo as rodas. A John Deere, que comprou a Timberjack no ano 2000, está segura de que com um pouco mais de aprimoramento podemos esperar ver máquinas caminhantes no futuro. E de fato, eles já têm tratores, cortadores e dragas caminhantes operando. Pode ser então que os ônibus com pernas não estejam tão longe de existir afinal de contas. 3 é demais. A gente sabe que 2 cabeças pensam muito melhor do que uma, mas nossa próxima máquina nos faz questionar: 3 rodas é melhor do que 2? Esse alien esquisito é o transportador de cargas da Combi-Lift, e seu propósito principal é transportar containers pesados para os portos e navios. Essa máquina é equipada com 3 rodas em um chassi, que faz parecer que na verdade tem pernas. As poderosas garras que ficam no topo do chassi são capazes de agarrar os containers e cargas, assegurando que a máquina está segurando tudo com firmeza, antes de sair rodando por aí. Embora esse veículo peculiar possa não parecer tão durão assim quanto algumas das outras máquinas que mostramos antes, não se deixe enganar, porque o transportador de cargas SC3 é poderoso bastante para levantar um peso total de 35 toneladas. Isso é força o bastante para carregar 15 rinocerontes, se bem que isso me pareceu meio inapropriado. Mas não deixa de ser bem impressionante, levando em conta que máquinas desse tipo pesam em média 17 toneladas. As vigas de suporte do CS3 são ajustáveis e podem se estender mais que 2 vezes o seu tamanho compacto. Isso significa que o transportador pode carregar desde pequenos containers de 6 metros até os maiores de 13 metros, além de poder se estender a uma altura de 9 metros. Imagina só aqueles 15 rinocerontes balançando 9 metros acima da sua cabeça. Mas parece que a altura atingida pode ser ainda maior, já que a Combi-Lift pode criar máquinas 98% customizáveis, para que possam atender melhor os seus clientes.
E isso inclui a criação de máquinas que podem ser totalmente operadas por controle remoto. Como você pode ver, as grandes gruas e empilhadeiras são muito maiores e mais difíceis de manobrar do que o transportador de cargas, que pode se mover através dos portos tumultuados e passar por locais bastante estreitos com facilidade. Ah, eles também podem fazer alguns passos de dança bem incríveis, como você pode ver. Além disso, o peso mais leve do transportador de cargas faz com que ele consuma menos combustível do que as pesadas gruas. Cara, eu não consigo parar de pensar nos benefícios dessa máquina de carga. Será que a gente consegue adaptar esse modelo para fazer um carro com uma rede? Sem problemas na neve. Se eu te pedir para mover a Torre Eiffel em 1 hora, para levá-la a algum lugar distante, é provável que você pense que eu fiquei totalmente maluco. E sabe de uma coisa? Eu nem posso culpar você. Isso realmente parece impossível, além de algo totalmente estranho para se pedir a um desconhecido por meio de um vídeo no YouTube. Ok, mas e se a Torre Eiffel fosse feita de neve? Bom, aí sim, não seria tão impossível quanto parece. Porque esse é o Overacen TV 2200, e ele é o soprador de neve autopropelido mais poderoso do mundo. Ele é especializado em remover neve das pistas dos aeroportos, e máquinas feitas para isso sempre são divertidas de se observar. Então tire apenas alguns segundos para apreciar esse monstro em ação. Os sopradores de neve trabalham em 2 etapas. Primeiro, um trado rotativo que fica na frente da máquina raspa a neve, e ela é jogada dentro de um propulsor, que é um tipo de ventilador gigante. E o TV 2200 é super poderoso, sendo capaz de arremessar a neve a mais de 33 metros de distância. Mas por que usar uma máquina tão poderosa para fazer esse tipo de serviço? Bom, como você pode imaginar, um monte de neve tende a se acumular nas pistas dos aeroportos, já que elas são grandes faixas de terreno plano e sem nenhum tipo de proteção contra intempéries. Por isso, o Overacen precisa de um motor bem potente, 2.200 cavalos de potência para ser exato. E ele usa esse poder incrivelmente bem, sendo capaz de limpar até 12 toneladas de neve em apenas 60 minutos. Comparando os pesos, isso é o mesmo que remover uma Torre Eiffel de neve em 1 hora. Agora, considere o fato de que essa neve pode ser arremessada a 33 metros de distância e que o Overacen parece mais um tipo de canhão de bolas de neve de longa distância do que um equipamento encontrado em um aeroporto. Essa coisa, com certeza, faria as festas temáticas de inverno serem muito mais mágicas e divertidas. É só tomar cuidado para não enterrar os convidados debaixo de uma pilha de neve.